Este tanque armazena mais de 22 toneladas de mel. Para enchê-lo, abelhas visitaram bilhões de flores. Elas percorreram uma distância combinada equivalente a ir até a Lua e voltar dezenas de vezes. Todo esse esforço alimenta uma indústria que funciona como uma máquina perfeita. A cada 3 meses, esta fábrica processa uma quantidade absurda de mel comum. Rápido, previsível, eficiente. Mas existe um tipo específico de mel que quebraria completamente esse sistema. Um mel que exigiria 2 anos inteiros para produzir a mesma quantidade. E mesmo assim, apenas se absolutamente tudo desse certo, o que quase nunca acontece. Esse mel é o Monuca. E o que você está prestes a entender é porque cada frasco representa algo que quase não existiu. As linhas industriais modernas foram projetadas para extrair o máximo, no menor tempo possível. Quadros são abertos. A cera removida, o mel centrifugado, filtrado e armazenado. Milhares de potes são preenchidos por hora. O processo não para. Funciona o ano inteiro. As abelhas coletam néctar de dezenas de flores diferentes, trocando de fonte conforme as estações mudam. O sistema depende de abundância e previsibilidade, mas o mel Monuca não segue nenhuma dessas regras. As abelhas que produzem esse mel trabalham apenas algumas semanas por ano, não por mês, por ano. 2 a 6 semanas, no máximo. Se o produtor errar esse intervalo por poucos dias, não há colheita. As flores fecham. O néctar desaparece. A temporada termina. Não existe segunda chance. Um único erro, uma única mudança climática. E todo ano está perdido. Em uma dessas temporadas, um apicultor posicionou centenas de colmeias, exatamente no local certo. A floresta de Monuca estava prestes a florescer. Tudo indicava que seria um ano perfeito. Então, o clima mudou. O rendimento despencou mais da metade. O prejuízo foi gigantesco. Não existe seguro para isso. Não há como prever, nem como compensar. O risco é absoluto. Armazenada separadamente, isso multiplica os custos, o tempo e a complexidade de forma exponencial. Enquanto uma fábrica convencional processa centenas de colmeias por dia em um único sistema, um produtor de Monuca pode lidar com dezenas de colmeias, cada uma como se fosse um experimento isolado. Amostras são enviadas para laboratórios especializados. Os resultados determinam se aquele mel vale uma fortuna ou quase nada. Mas existe um fator ainda mais incontrolável. As abelhas. Você não pode obrigá-las a trabalhar onde você quer. Mesmo posicionando colmeias no centro de uma floresta de Monuca, se houver flores mais fáceis ou mais atrativas a alguns quilômetros de distância, elas simplesmente irão embora. Já aconteceu de operações inteiras falharem porque as abelhas decidiram ignorar a Monuca
e coletar néctar de flores comuns em pastagens distantes. O prejuízo pode chegar a centenas de milhares de dólares em uma única temporada. As abelhas não entendem valor de mercado. Elas seguem eficiência biológica. Por isso, os locais ideais são extremamente raros. Regiões isoladas, de difícil acesso, onde praticamente não existem outras flores competindo. Muitos desses lugares só podem ser alcançados por estradas precárias ou helicópteros. E quando um local assim é descoberto, a disputa começa. Contratos com proprietários de terras, negociações longas, taxas altíssimas. Às vezes levam anos para garantir acesso a uma área produtiva. E mesmo depois disso, nada é garantido. Quando finalmente chega o momento da colheita, cada decisão importa. Se o mel for retirado cedo demais, não está pronto. Tarde demais, e a oportunidade desaparece. As abelhas trabalham por dias para preencher cada célula, reduzindo a umidade com precisão absoluta. Só quando tudo está perfeito, o favo é selado. Um único quadro pode valer dezenas ou centenas de dólares. Ou quase nada. Ninguém sabe até os testes laboratoriais. Após a colheita, o mel ainda precisa descansar. Durante semanas, reações químicas continuam acontecendo lentamente. Compostos se transformam. O valor do produto depende diretamente disso. Então vêm os testes oficiais, vários deles. Cada um caro, cada um decisivo. Se os números não atingirem os limites exatos exigidos, o mel é rebaixado. Uma diferença mínima pode significar a perda de grande parte do valor. Quando tudo dá certo, o retorno pode ser enorme, mas os custos também são gigantescos. Transporte, mão de obra, manutenção das colmeias, perdas por doenças, taxas, certificações, testes. No fim, apenas uma fração do valor bruto vira lucro real. Ainda assim, muitos continuam tentando, porque poucas semanas podem definir o sucesso de um ano inteiro. Quando o mel finalmente chega à fase de invase, cada frasco recebe códigos, números de lote e certificações. O consumidor paga caro. Mas o produtor recebe apenas uma parte disso. E ainda existe outro problema. A fraude. A produção real de mônuca no mundo é limitada, muito menor do que o volume vendido globalmente. Isso significa que grande parte do que circula no mercado não é o que diz ser: misturas, adulterações, falsificações completas. Por isso, métodos avançados de verificação foram desenvolvidos. Análises moleculares capazes de identificar a origem exata do mel. Nada disso é barato, mas é necessário. Mesmo assim, o sistema está sob pressão. Mudanças climáticas estão alterando os ciclos de floração. Janelas cada vez menores. Eventos extremos mais frequentes. Anos inteiros podem se perder. Alguns cientistas acreditam que, no futuro, esse tipo de mel pode simplesmente deixar de existir, como conhecemos hoje. Dentro de cada frasco há o trabalho de milhares de abelhas, cada uma vivendo poucas semanas, cada uma contribuindo com uma fração quase invisível. Há decisões humanas, riscos financeiros, imprevisibilidade natural e sorte. Nada nesse processo é escalável, nada é controlável, nada é garantido. Este mel não é caro porque é um luxo. Ele é caro porque desafia todas as regras da produção moderna. Não pode ser acelerado. Não pode ser previsto. Não pode ser replicado em massa. Cada frasco existe porque uma sequência improvável de eventos deu certo. E a cada ano, essa sequência se torna mais difícil de repetir. É por isso que esse mel não deveria existir. E talvez, um dia, não exista mais. Se gostou, inscreva-se no canal.